Olá, sétimo ano A, sétimo ano B, tudo bem com vocês? Dessa vez vou responder e comentar algumas questões aqui do módulo, né? Capítulo 4, grupo 3, página 212. Vamos lá? Primeiro, como podem ser explicadas as tradições mercantil e marítima dos portugueses? Muito fácil, né? Essa questão. É só vocês pegarem e olharem o mapa da Europa e ver que Portugal está debruçado para o Oceano Atlântico, ou seja, o país está voltado praticamente para o Oceano Atlântico, tirando a sua pequena fronteira com a Espanha, e isso fez com que eles se lançassem ao mar. E na época das grandes navegações, Portugal era uma grande potência marítima, né? E isso não é desde a época das grandes navegações, não, vem desde antes, desde a formação do território português, né? Com povos celtas, árabes, entre outros. Segunda questão, observe o gráfico com a formação da população da América Latina e responda as questões. Quais são os principais grupos étnicos que compõem a América Latina? Fácil, né? Se você olhar o grupo de setores. Brancos, 36%, mestiços, 31%, mulatos, 21%, ameríndios, 9% e negros, 3%. Então, esses aqui são os principais grupos étnicos da América Latina. B. O que demonstram as porcentagens da população mestiça, mulata e ameríndia nessa região? Ou seja, se você somar os 31% dos mestiços, 21% dos mulatos e 9% dos ameríndios, vai dar a grande maioria da população do continente latino-americano, né? Então, o que acontece? Devido à grande miscigenação. E grande parte dessa miscigenação veio de forma forçada, que nós veremos mais para frente, a formação dos povos americanos, que naquela época acontecia muita violência sexual, e isso fez também com que essa população se tornasse miscigenada, já desde aquela época, né? Terceiro, está falando aí um texto sobre os quilombos, espero que vocês leiam aqui, não dá porque para o vídeo não ficar muito grande, mas eu já li antes o texto. Com base no trecho apresentado, responda as questões. O que são quilombos? Né? Quilombos foram organizações criadas pelos escravos que fugiam, eles não aguentavam o trabalho forçado, eram super maltratados, sofriam muita violência física e psíquica também. Eles fugiam, encontravam regiões de difícil acesso, onde eles, na maioria das vezes, não eram encontrados pelo capitão do mato, e lá formavam pequenas comunidades. Né? Eles faziam agricultura de subsistência, ou seja, eles plantavam para a própria alimentação, eles caçavam, eles pescavam, entre outros. A letra B. Qual a importância do reconhecimento dos quilombos como comunidades tradicionais? É uma coisa que a gente poderia estar debatendo em sala, porque é muito importante, porque a gente vai partir do ponto de vista de uma reparação histórica. Quando você se reconhece o quilombo, né, em 2020, você está reconhecendo a luta daqueles escravos, dos antepassados desses quilombolas, que sofreram muito, entendeu? Para poder sobreviver, para poder construir aquela comunidade. Então é uma reparação histórica e social. E muitos quilombos têm sido invadidos por plantadores e criadores de gado. Então, o governo federal deveria olhar, né, com mais tolerância, com mais respeito para essa população quilombola. A quarta questão. Sobre a origem do povo africano escravizados trazidos para o Brasil, assinale a alternativa correta. A resposta certa é a letra C. Os dois grupos principais de etnias dividiam-se em sudaneses e bantos, eu falo isso em um dos vídeos, e o Brasil foi o país, a colônia de todo o continente americano que mais recebeu negros. Mais de 40%, ou seja, dizem que estima-se 40%, mas foi mais de 40%, né, dos negros escravizados foram trazidos para o Brasil. Agora, a letra A é falsa, porque, letra A,
os escravizados não eram permitida a formação de famílias. Falso. Era sim permitida a formação de famílias, porque assim aumentava a quantidade de escravos para o senhor dono de escravos. Então a alternativa A está errada. A letra B. O transporte dos povos escravizados para a América ocorria em grandes embarcações. Não, em grandes embarcações não. Eram pequenas, médias e grandes também. Os navios negreiros em condições precárias, e do total de escravos que deixavam a África, mais de 97% chegavam ao seu destino. Não. A maioria morria no meio do caminho. Morria de doenças, de sofrimento, de tortura, e às vezes até mesmo a embarcação era tão precária que afundava. Então não chegava a 97%, chegava bem menos que 97%. A letra D é falsa porque os povos africanos trazidos para o Brasil eram de diversas etnias e conviviam em seus territórios originais pacificamente. Não era de diversas etnias. Então, falou, se a alternativa que estava correta dizia que a maioria era sudaneses e bantus, então não tem essa diversidade tão grande, né? E eles não viviam em harmonia porque eles eram tribos. E tribos disputavam espaço e território, né? Então, tá falso. E os grupos Otetontes e Bosquimanos apresentavam características físicas que interessavam os europeus, já que se constituíam de trabalhadores extremamente produtivos. Não, era extremamente ao contrário. Então, não tem nem o que falar dessa questão aí. Já a quinta questão dos exercícios propostos pergunta assim: em quais locais do território brasileiro se deu primeira ocupação portuguesa? Litoral, né? Pelo amor de Deus. Ali, foi descoberto em Porto Seguro, sul da Bahia. Por que essas áreas foram as áreas ocupadas? Por que essas foram as áreas ocupadas? Porque Portugal chegou aqui para explorar. Então, como o meio de transporte mais importante da época eram as embarcações, explorava tudo que tinha no litoral, colocava no navio, mandava para Lisboa, e de Lisboa, Portugal negociava. Ou seja, mercantilismo quer dizer isso. É uma forma de sistema em que a colônia, no caso o Brasil, só podia negociar com a metrópole, no caso Portugal. Então, eles exploravam o litoral brasileiro. Não tinha meio de transporte para você poder adentrar o território brasileiro, né? Eles demorariam dias, meses para poder trazer as riquezas de dentro do continente. Então, eles exploravam basicamente a parte litorânea. Né? Sexto, também já li o texto, espero que vocês leiam o texto. E vamos lá. Com base no trecho apresentado, responda as questões. Por que as populações indígenas não demarcavam claramente seus limites territoriais? As comunidades indígenas desconheciam a noção de propriedade. Ou seja, a questão de limite, de fronteira, é uma questão que os índios não conheciam. Eles não tinham esse conhecimento de demarcar fronteira, de demarcar território, de traçar a linha. Entendeu? A questão política. Não fazia acordos, entendeu? De separação de lugares. Então, passa por aí, né? Eles se fundamentavam no sistema comunitário. Assim, não havia para eles limites territoriais. Isso era válido tanto para o trabalho quanto para a habitação, que eram coletivas. Letra B. Que tipo de consequências esses deslocamentos traziam para a sua organização? Essas constantes movimentações territoriais fizeram com que os indígenas se espalhassem por praticamente todo o território brasileiro, sendo encontrados no interior e principalmente nas áreas litorâneas. Lembrando que no vídeo eu falei que os índios eles levavam nomes de tupinambás, tupis e tupis-guaranis. Ou seja, 3 grupos que se dividiam pelas regiões brasileiras, né? Eles iam explorando o território e iam lá fazendo as suas comunidades indígenas. Ok? Por enquanto só isso, para o vídeo não ficar muito grande. Qualquer dúvida, deixem aqui o comentário, a pergunta de vocês, a dúvida de vocês no comentário, que assim que eu ver eu respondo. Abraço a todos, até mais.